Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de fevereiro de 2025. A missão russa de resgate em Kursk falhou. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Fake news aqui são proibidas. Inscreva-se no canal. Aqui você vê somente a verdade. Eu conto com você. Muito obrigado. Vou fazer um resumo antes de entrar nesse assunto propriamente dito, de 2 a 3 minutos, do teatro de operações e sobre Pokrovsk, porque eu vou falar mais de Kursk hoje, de uma operação que os russos fizeram para resgatar norte-coreanos. Então, houve 107 confrontos de combate em todo o teatro de operações no dia de ontem, sábado. E desses 34, que o maior número individualmente, quase um terço desse número, do número total, digo, de 107, foi contra a linha de defesa de Pokrovsk. E também teve 12 combates na região de Kursk. Eu vou relatar um deles aqui, que aconteceu aqui, é interessante, que era uma incursão russa para, na realidade, não deixar que os norte-coreanos fossem mortos ou caíssem nas mãos dos ucranianos. Bom, eles realizaram 59 ataques aéreos contra as posições ucranianas. Nesses ataques aéreos usaram 107 bombas Glide, essas bombas guiadas, né? Além disso, eles também usaram 755 drones kamikazes, um número bem menor do que eles estão usando, mas assim mesmo, 755 é um número grande de drones, né? E também realizaram mais de 4.000 ataques a posições ucranianas no teatro de operações com fogo de artilharia. Em Pokrovsk, então, já falei que eram esse número de ataques, 34 confrontos aconteceram, e também as forças de defesa conseguiram repelir todos esses ataques. E o que aconteceu é que os russos tiveram muitas baixas aí, que foram informadas, essas baixas são 380, aproximadamente 380 russos que foram atingidos pelas tropas ucranianas na defensiva, quer por artilharia, né? A maioria por artilharia e por drones. Eles não chegaram próximo às posições ucranianas, né? Mas assim mesmo, a longa distância, os ucranianos atiravam em cima deles também, né? Eles perderam também 10 unidades de viaturas automotivas, vamos chamar assim, né? Que não são blindadas, né? Também perderam dois dispositivos de comunicação via satélite, que eles tinham ali estavam mais à retaguarda, mas foram identificados pelos drones ucranianos que destruíram esses dispositivos via satélite de comunicação. Um dispositivo de guerra eletrônica para segurar os drones ucranianos foi destruído também. 2 motocicletas, 5 veículos blindados de combate, ou seja, esses veículos de transporte de tropa, né? 3 sistemas de artilharia, então isso aí foi totalmente destruído. Então os russos tiveram muitas perdas ali, aliás, como tem todos os dias, e não conseguem avançar. Nem nos flancos que eles tentaram, já estão saindo dos flancos, estão recuando, e também nem frontalmente, em nenhum dos flancos eles conseguiram. Bom, a questão de Kursk, né? Depois de passar muito tempo lutando ao lado das tropas norte-coreanas, os russos começaram as táticas que eles ensinaram os norte-coreanos trabalhando junto nessas táticas, começaram a emprestar essas táticas em uma tentativa desesperada de quebrar o cerco dos aliados, que são os norte-coreanos, que estavam em Nikolsk. Eles estavam tentando tomar a localidade de Nikolsk. Nikolsk é Nikolske, né? Mas enquanto eles avançavam em ondas humanas, envoltos em bandeiras soviéticas, agora os russos deram de usar não só a bandeira russa, inclusive nos tanques de guerra, nos blindados em geral, nas viaturas, eles estão colocando a bandeira soviética, né? Na realidade, eles querem dar o recado com isso que eles estão lutando para restaurar o Império Soviético. A missão de resgate deles rapidamente se transformou em mais uma catástrofe no campo de batalha,
porque como os coreanos não tiveram sucesso nas suas incursões contra o Nikolsky, eles acabaram ficando presos, vamos dizer, presos, não prisioneiros, mas presos em algumas locais que eram matas. E eles ali se abrigaram e estavam lá, com vida, as tropas ali, mas eles não tinham como sair, que tinham que atravessar um terreno descampado. Então a Rússia partiu para tentar resgatá-los. O objetivo das forças russas, então, é chegar, tomar Nikolsk também, e com isso permitir que os norte-coreanos não caíssem nas mãos dos ucranianos. Com isso aliviaria os norte-coreanos, que estavam presos nas bordas externas ali da região ali dessas matas, né? Que eles na realidade são sobras de diversos ataques de ondas que eles fizeram e que eles se abrigaram ali porque não conseguiram avançar e foram contidos pelo fogo ucraniano. Isso ocorre porque os ucranianos eles mantêm sob controle de fogo rigoroso todas as linhas de suprimento que levam a Nikolsk, todas as linhas de acesso que levam também a essa localidade, né, de reabastecimento e etc. E aí eles não conseguiam ser reabastecidos pelo exército russo, que precisava usar essas linhas, que praticamente eram as mesmas linhas que eles fizeram o ataque, né? Então, para evitar que os ucranianos capturassem um grande número do contingente norte-coreano, os russos tentaram se unir aos seus aliados, lançando um ataque mecanizado massivo, ou seja, com blindados, né, sobre os campos. Os russos esperavam que as unidades de assalto mecanizadas pudessem fornecer vantagens de poder de fogo suficiente por meio de seus tanques e veículos de combate de infantaria, para expandir sua área de controle e aliviar os norte-coreanos. Então esse era o plano deles, né? A principal vantagem dos russos nessa área foi o clima extremamente frio, o solo congelado, o solo congela quando é muito frio, né? E aí os blindados podem se mover livremente, não tem grandes camadas de neve, e eles podem deslizar, né? As suas lagartas podem andar sem nenhum problema. Além disso, eles também procuravam ver as abordagens russas, elas eram protegidas das posições de tiro ucraniano por uma crista de colina, né? E essa crista de colina, eles não eram alvo direto das incursões ucranianas, das posições ucranianas. No entanto, as forças russas elas ficaram em desvantagem quando cruzam a crista. Então, aquela crista de colina protegia eles, não tinha tropa ucraniana ali, mas cruzou a crista de colina, os ucranianos que estavam ali num descampado, né, muito à frente, eles cruzaram aí imediatamente, os ucranianos atiraram em cima dos grupos de assalto de blindados. Assim, além disso, a falta de linhas de árvores, né, ali naquela região da colina, fez com que os russos perdessem a cobertura. E aí eles foram para a parte mais perigosa dos ataques deles. Ali o terreno e o inverno estavam a frio a favor dos ucranianos. Infelizmente para os russos, vou dizer assim, né, os ucranianos decidiram tornar essa área uma área que eles chamam de... um termo mesmo que eles usam, vou dizer, uma área de zona mortal, né, essa zona mortal. E ainda é pior para os blindados russos, ou seja, tudo que entrar ali já está amarrado. Tiro de artilharia, tiro de morteiro, tiro de drone, né? Eles ainda estão a 1.000 metros, no mínimo 1.000 metros das trincheiras, primeiras trincheiras ucranianas, mas ali já é área mortal, né, que eles chamam, né? Tem gente que fala área de matança, vamos chamar aqui nós zona mortal. É ali que os ucranianos amarram o fogo e o que passar ali é atingido, né? E aí os tanques acabaram sendo destruídos ali, né? E eles têm que passar ali porque as laterais, os flancos, se eles fossem sair, eles iam cair em campos minados. Além disso, o tempo estava muito claro, né? Não tinha neblina. Nos últimos dias, apesar do frio intenso, está um tempo claro. Isso permite que os ucranianos aumentem a vigilância de drones na área, né? Permite que os ataques russos foram detectados mesmo antes de chegarem ao topo da colina. Os ucranianos já estavam sabendo que eles chegavam ali, mas a partir da colina, para ir em frente, aí é a área, aquela zona da morte, né? As forças ucranianas lançaram ataques mecanizados, as forças russas, né, lançaram ataques mecanizados, vários veículos de transporte saíram na correria para escapar essa zona da morte. Mas, no entanto, a coluna foi muito rapidamente atacada por muita precisão dos ucranianos, incluindo drones
e minas terrestres que eram lançadas dos drones, né? Os drones, eles estão mandando com minas terrestres para jogar em cima dos carros de combate, dos tanques de guerra, né? E dos veículos blindados de transporte de tropa. Os soldados russos vinham com aquelas bandeiras soviéticas, as bandeiras queimavam também junto com os blindados, né? Queriam recriar o passado, né? Acham que isso aí ia dar sorte para eles ganhar. No entanto, como muitos dos veículos blindados e tanques dos russos estavam sendo rapidamente destruídos, né? Os soldados russos recorreram ao avanço em campos abertos a pé. Começaram a correr desabaladamente em direção às posições ucranianas, em ondas, né? Semelhantes aos ataques que os norte-coreanos faziam, semelhantes como eles fazem lá em Pokrovsk, em todo o teatro de operações. Os veículos russos que sobreviveram à emboscada inicial tentaram avançar para ajudar a tropa a pé, mas foram rapidamente também eliminados, destruídos pelo fogo de precisão ucraniana, deixando dezenas de veículos destruídos, espalhados pelos campos na região de Nikolsk ali. Não conseguiram nada. Enquanto os norte-coreanos sitiados não podiam fazer nada. Além de assistir, eles estavam assistindo esse combate, esse desenrolar e a eliminação do exército russo ali naquela região. No geral, os russos conduziram um ataque desastroso a Nikolsk, na esperança de aliviar as forças norte-coreanas, apenas para o seu plano deram um tiro que saiu pela culatra, devido aos ucranianos prepararem meticulosamente essa zona da morte. Na realidade, a minha opinião é isso. Se eles tivessem passado e tivessem neblina, que não tivesse dado para enxergá-los com antecedência, como eles anteviram os ucranianos, eles seriam também eliminados, porque aquilo ali é a zona da morte, é a zona da matança, qualquer inimigo que entrasse ali. Então, essa tentativa de reabastecer e tirar os norte-coreanos presos em Nikolsk falhou. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Fake news aqui são proibidas, não são permitidas. Aqui, somente a verdade. Inscreva-se, conto com você. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.